e espero que a gente possa, de fato, se encontrar presencialmente, né, que é muito mais divertido, que é muito mais interativo, mas vamos ver se a gente consegue, se eu consigo ajudar os alunos nessa jornada, né, inicial de cada um deles, passando a minha experiência, falando um pouquinho da profissão de biólogo, né, falando também um pouquinho da minha experiência como num museu, né, e as outras experiências profissionais que eu tive também, né, e como que a gente está, e como que eu estou atuando como educadora num museu, que é, de fato, uma possibilidade profissional muito, vamos dizer, muito promissora para os biólogos, né, entre outras mais que eu já atuei, tá bom? Então, estamos aí. Muito obrigada pela presença de todos os alunos, e espero que isso seja enriquecedor para cada um de vocês, né? Então, antes da gente começar e eu passar a bola de vez para a professora e não atrapalhar mais ela, eu vou apresentar ela para vocês. Para quem não conhece, a professora Márcia é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes e é mestre em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela Universidade de São Paulo e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Ela foi chefe técnica da secção de atividades educativas do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e aposentou-se como professora de Ciências Naturais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Ela também tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação em espaços formais e não formais de educação, educação para a ciência, alfabetização científica, educação em museus, produção de materiais educativos, desenvolvimento de programas educativos, formação de estagiários, treinamento de professores, ensino de ciências e no EJA também. Então, hoje a gente vai ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais dessa área tão importante para as ciências biológicas, que é a área da educação, com uma pessoa que sabe muito do assunto. Então, eu vou agradecer novamente, professora. Muito obrigado, a bola é toda sua agora. Muito obrigada pelo... Estou até cansada de tanta coisa que você falou que eu já fiz, né? E, de fato, eu tenho bastante experiência nessa área, né? E eu dividi essa palestra, né, em duas partes. Uma parte que eu vou apresentar uma coisa bem, assim, oficial, da profissão de biólogo, né, para quem ainda não sabe exatamente a trajetória de da profissão de biólogo, desde que ela foi regulamentada, até um pouquinho que eu vou falar uma coisa da minha experiência profissional, o que eu já fiz, né, nas áreas que eu já atuei e algumas áreas que é possível a atuação de nós biólogos, tá? Eu vou tentar aqui, né, tudo isso é muito novo para mim também, eu vou tentar aqui compartilhar uma apresentação breve que eu preparei sobre a profissão de biólogo, né, e eu vou tentar aqui compartilhar, vamos ver se eu consigo compartilhar. Vamos ver aqui. Por favor, vocês me digam se estão vendo a apresentação que eu tô compartilhando agora. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tá, Sim, professora, ela já apareceu para a gente aqui. já apareceu, né? Então Sim. eu pus eu fiz essa apresentação para falar brevemente sobre a profissão de biólogo e a regulamentação dessa profissão, de onde, quando ocorreu, e a trajetória que possibilitou essa regulamentação. Depois eu vou falar também um pouquinho sobre as áreas de atuação e um pouquinho sobre salário, né? Eu não sei se esse salário está atualizado e essas faixas salariais, elas variam muito dependendo da atuação de cada um, tá? Então, começando, né, a profissão do biólogo, ela foi regulamentada em 1979, né, por essa lei que vocês estão vendo aí, e antes disso, a gente não tinha essa profissão, ela não era, a gente tinha atuação, mas não tinha regulamentação, tá? Então, no dia 3 de setembro de 79, ela foi sancionada, essa lei número 6684, e essa lei, então, depois da promulgação dessa lei,
esse dia passou a ser o Dia Nacional do Biólogo. Eu acho que vocês até já sabem isso, né? E essa lei, ela foi regulamentada depois de muitos e muitos anos de luta de várias associações profissionais, né? Então, aí eu coloquei algumas entidades que participaram dessa luta, né? Que é a Associação Paulista de Biólogos, pesquisadores, professores, várias sociedades científicas, SBPC, e sociedades científicas, sociedades de professores de biologia também, que durante muitos e muitos anos prepararam esse projeto de lei para que essa profissão fosse regulamentada. Então, essas associações de profissionais, né, eles fizeram muitas pesquisas, muitas reuniões, para ver qual era o perfil, para levantar, né, e, vamos dizer, relacionar as áreas de atuação, onde que os biólogos estavam trabalhando, o que eles estavam fazendo, o que eles pesquisavam, quais eram essas áreas de atuação mais fortes desse profissional, né? E aí, então, a partir daí, uma luta enorme, muito, de fato, muito grande, né, na Câmara, no Senado brasileiro, essa lei foi sancionada nessa data, né? E os conselhos federal e regionais de biologia também foram criados nessa área, né? E esses conselhos, eles têm a função de fiscalizar, orientar e definir o exercício da profissão, né, com as limitações éticas e com um exercício responsável dessa profissão. Aí abaixo eu coloquei, então, um link, né, que remete vocês ao Conselho Regional de Biologia da região do Sudeste, e para vocês pesquisarem mais. Eu fiz apenas um apanhado geral. Nesse link, vocês vão ter muitas outras informações sobre a profissão. Então, vocês vão ver missão, vocês vão ver histórico e assim por diante. E aí, eu rapidamente também, brevemente, coloquei um pouquinho de toda essa luta que foi feita, né, até a regulamentação dessa profissão, né? Então, em 1934, foi criado o curso de História Natural pela Faculdade de Filosofia da USP, né? E que não era conhecido como ciências biológicas ainda. Então, desde 34 até 63, então, ficou conhecido como curso de História Natural, não era um curso de biologia. E em 63, então, esse curso de História Natural, ele foi desmembrado, né, em Ciências Biológicas e Biologia, e Geologia, tá? Até então, né, até 69, os biólogos, né, eles ocupavam algumas chefias, diretorias, assessorias, mas ilegalmente, quer dizer, ele não era uma profissão, não é que era crime, nada disso, mas não era uma profissão regulamentada, né? E aí, para vocês terem uma ideia, né, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que tem muita atuação assim, que bate, né, com a atuação do biólogo, eles multavam os biólogos, né, que praticavam esses que ocupavam esses cargos, né? Por quê? Porque a profissão não era regulamentada, né? E aí, a partir de 1970, essas associações profissionais que eu falei para vocês enviaram, então, uma minuta de projetos de lei para regulamentar a profissão, né? E aí vai, volta, minuta, minuta, e discute-se, e mobiliza-se, até que em 1979, depois de 10 anos no Congresso, esse projeto entrou na pauta, né? E foi aprovado em 3 de setembro de 1979, né? Então, para vocês verem como foi uma luta intensa para a regulamentação dessa profissão, né? Porque a profissão de biólogo, ela entra
vamos dizer, com bastante aspas, né, ela entrava em choque com algumas outras profissões, né, então as profissões, mesmo a profissão médica, a profissão de engenharia, vocês vão ver agora, como eu coloquei alguns exemplos, tá, de atuação e atividades que os profissionais da biologia podem exercer, né? Então, eles podem exercer basicamente em três áreas de conhecimento: meio ambiente, biodiversidade, saúde e biotecnologia, né? Esses exemplos, né, aí também, eles estão nesse link que eu coloquei aí embaixo. Eu peguei algumas áreas de atuação, só tem muito mais áreas, né? Então, você pode trabalhar em prefeituras, na área de meio ambiente, na área de arborização urbana, na área de conservação, de planejamento. Você pode trabalhar, por exemplo, depois eu vou falar um pouquinho da minha atuação em museus, na área de curadoria e gestão de coleções biológicas, científicas e didáticas. Você pode desenvolver materiais didáticos, kits biológicos, monitoramento ambiental. Você pode também atuar na área de ecoturismo e educação ambiental, pode trabalhar em jardins zoológicos, jardins botânicos, trabalhar na criação de animais em biotérios para pesquisa. Você pode trabalhar também na perícia forense, isso é uma área muito interessante, né? Você pode também trabalhar em unidades de conservação, tanto no planejamento dessas unidades de conservação, na criação e na atuação, na gestão dessas unidades de conservação, né? Então, na área de saúde, você pode trabalhar na área de aconselhamento genético, quem gosta mais dessa área de saúde, né? Pode trabalhar nas análises clínicas, e nessa área que entra um pouquinho em conflito com os biomédicos, né? Mas aí você consegue atuar nessa área, né? Testes com animais, bancos de leite, bancos de órgãos e tecidos, bancos de sangue, de hemoderivados, banco de sêmen, de óvulos, de embrião. Também nas prefeituras a gente tem muita atuação de biólogos no controle de vetores e pragas, né? Você pode também trabalhar em laboratórios na área de reprodução humana assistida, as áreas governamentais também na parte de fiscalização sanitária, vigilância ambiental e epidemiológica, treinamento e ensino na área de saúde, tá certo? Depois você pode também trabalhar numa área de biotecnologia e produção, nessas áreas que a gente está vendo aí, né? Biodegradação, bioética, biossegurança, desenvolvimento e produção de organismos geneticamente modificados, engenharia genética, melhoramento genéticos, né? Essas áreas, na verdade, são áreas bem práticas, né? Além dessas áreas, você também pode trabalhar na área de educação, né, do ensino de primeiro e segundo grau, no ensino universitário, e você pode também trabalhar na área de pesquisa científica, tá certo? O CRBio apresenta, então, alguns valores, né, de salários, né, que o profissional pode ter, né? Então, eles dividem aí em quatro ramos, né, em quatro etapas, né, da sua atuação, né? Então, eles chamam de Júnior 1, que é logo depois que você acaba a sua graduação, né? E depois Júnior 2, pleno e sênior, né? Eles dizem que esses valores foram corrigidos no ano passado, né? E então vocês têm aí esse salário por hora, né? Por hora trabalhada, tá certo? E o piso salarial, infelizmente, ainda não foi estabelecido, tá certo? Eles ainda estão em análise no Congresso, não foi regulamentado o piso salarial e carga horária de trabalho da nossa profissão, né? Isso não quer dizer que em outras áreas você possa
ganhar mais ou menos, inclusive, né? Você tem a área de pesquisa, que aí depende do seu nível de escolaridade, né? Você tem, além dessa área sênior, né? Você tem pesquisas dentro de universidades, dentro de institutos, que esse salário pode aumentar, né? E você tem uma área de ensino, que infelizmente é a menos valorizada de todas, que você ganha menos, né? Mas, de qualquer maneira, é uma área extremamente gratificante de trabalhar. Eu vou falar um pouquinho depois dessa apresentação bem breve, né? Para vocês, da minha experiência como bióloga, esses 30 anos que eu trabalho já como bióloga. Eu coloquei a fonte onde eu peguei essas informações, vocês viram, muito breve, só para não ficar muito maçante, né, para vocês poderem também perguntar, isso é uma coisa interessante, e que está aqui a fonte de onde eu retirei essas informações, tá? Eu acho que acabou a minha apresentação, é bem breve mesmo, né? E agora eu quero quero falar um pouquinho, então, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta para fazer em relação a essa parte, né, pode ficar à vontade, tá? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Professor, então, como a senhora já abriu para perguntas, só para avisar o pessoal, eu vou liberar já o link do certificado, como a professora já terminou a apresentação, enquanto isso a gente vai fazendo perguntas e abrindo Eu esse queria espaço. falar um pouquinho da minha atuação, além dessa apresentação, eu estou disponível para falar também da minha atuação profissional, né? O que eu fiz nesses anos todos, né? Como é que eu comecei, onde que eu atuei e como que foi essa minha experiência, né? Não sei se eu falo agora, se eu deixo as pessoas perguntarem, o que você acha melhor? Fique à vontade, professora, se você quiser passar primeiro pela sua carreira, pelos seus passos que você tomou até chegar aqui, pode falar e a gente faz as perguntas depois. Tá bom, então. Então, eu comecei, né, quando eu me formei, já faz bastante tempo, eu me formei em 1984, né, e logo depois eu já entrei, já fui, como sempre, né, sempre que a gente termina a nossa graduação, a gente quer trabalhar, né, a gente quer atuar, mesmo porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né. Aí eu logo me inscrevi como professora, que era a coisa mais rápida, a coisa que eu tinha em mente mais rapidamente, né? Eu tinha a intenção de dar aula, e aí eu me inscrevi na Prefeitura de São Paulo como professora de Ciências Naturais. Na verdade, eu não entrei logo como professora de Ciências Naturais, entrei como professora de Matemática, né? E fiquei um ano dando aula de matemática, e aí depois me inscrevi na aula porque a gente pode dar aula de matemática e de ciências também, né? Então, esse primeiro ano foi um ano riquíssimo, né, de experiência, dessa experiência de você estar todo dia com um aluno, todo dia uma pessoa diferente, todo dia uma coisa diferente, e a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, né, e eu errei bastante, né. A carreira de professor é uma carreira difícil, né, não é fácil, mas é uma das carreiras mais gratificantes que a gente tem, né, eu sugiro que todos passem por uma fase de dar aula, que é uma coisa que a gente aprende muito, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, a gente chega na sala de aula, né, e começa a aprender de novo, né, não sei se os professores que estão aqui, se tem algum professor assistindo essa palestra, né, e que pode falar isso também, né, quando a gente aprende na faculdade, é uma coisa muito teórica, tal, aí você vai aplicar aquilo para os seus alunos, sejam eles crianças, sejam eles adultos, universitários, ensino médio, ensino fundamental, você vê que, de fato, você tem que readequar. E aí é que você vai começar a estudar mesmo, e que você vai, de fato, aprender, né?
Aí, depois, quando eu comecei, eu fiquei 25 anos, né, trabalhando na rede municipal de ensino, na área de ciências, né, e trabalhei também, quando a gente entra na sala de aula, você pode ter muitas experiências, né, eu tive experiência também com sala de informática, e aí eu comecei a aplicar aquele ensino de biologia para uma área com computadores, né, ensino de ciências e de biologia, projetos na área de informática, também trabalhei um pouco na sala de leitura, então todas essas coisas foram coisas extremamente interessantes. Por quê? Porque eu peguei todo aquele conhecimento de biologia que a gente traz, né, que é, vamos dizer, bem entre aspas, que é uma coisa pura, né, e você transforma ele, né, e adequa ele para outras linguagens e para a vida, né, porque a gente está vendo hoje em dia, né, com toda essa pandemia, que é por isso que a gente está aqui à distância, né, que de fato as pessoas podem aprender muito sobre bactérias, muito sobre vírus, muito sobre doenças, mas na hora de praticar aquilo, parece que a informação some, né, da cabeça das pessoas, e as pessoas não têm a noção exata do que significa uma doença, né? Então, se a gente não começar a fazer isso lá com as crianças pequenas, lá no ensino fundamental, que ela leva essa informação para a família, na hora que ele se tornar um cidadão, ele não vai saber. Ele não vai saber o que significa uma pandemia, o que significa você lavar a mão, né? O que significa um vírus, o que significa toda essa problemática, né? Toda essa crise que a gente está passando. Então, a função do professor, né? Essa atuação na sala de aula é extremamente importante, né? É importante exatamente porque vai formar esses cidadãos para serem mais conscientes, para serem cidadãos mesmo, né? E transmitirem para suas famílias todas essas informações que a gente aprende, né, na faculdade, porque afinal de contas, para que a gente aprendeu tudo isso, né, na faculdade? É para transmitir, para compartilhar, para passar para as pessoas, né, e para atuar de uma maneira consciente e cidadã, né. Então, eu sempre tive na minha cabeça, durante todos esses anos que eu atuei no ensino, né, eu tive vamos dizer, essa meta na minha cabeça, né, levar para os meus alunos essa prática da biologia, né, para ele utilizar, né, a ciência, para ele utilizar os conhecimentos dele para melhorar a qualidade da vida dele, da família e dos amigos dele, e compartilhar mesmo essas informações com as pessoas que vivem no seu redor, né? Porque nem todo mundo vai ser cientista, certo? Nem todo mundo vai fazer biologia, mas todo mundo precisa saber se cuidar, né? E saber raciocinar cientificamente, né? Porque, na verdade, é isso que faz a gente resolver nossos problemas do cotidiano. Qualquer problema que a gente tenha, se a gente consegue racionalizar, pensar, observar, a gente vai conseguir resolver esse problema muito mais racionalmente, né? Então, eu acho que essa é a grande função que a gente tem como educador. Será que os meus alunos sabem tudo sobre animais, plantas? Acho que não, né? A gente vai esquecendo, conforme vai passando o tempo, a gente vai esquecendo. Mas aquela base científica, né? Essa tem que ficar, né? Eu acho que esse é um grande objetivo da nossa atuação como professor, né? Bom, então eu atuei 25 anos na Prefeitura de São Paulo, eu prestei um concurso, fui concursada, etc., e depois, paralelamente, eu prestei um concurso para o Museu de Zoologia, né, como educadora, né,
Isso foi em 1998, faz tempo para bastante, né? E aí eu entrei no museu, né? O museu tem uma exposição, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o Museu de Zoologia, e eu entrei para atuar na exposição, né? A gente, gente, pode me interromper, viu? Não tem problema nenhum. Se alguém tiver uma pergunta aí no meio, pode fazer, tá? Eu entrei num concurso, na verdade é um processo seletivo, não é um concurso público, né? Eu não sou funcionária pública, eu sou funcionária CLT normal, e para atuar como educadora, né? O Museu de Zoologia da USP, ele fica ali na Avenida Nazaré, no Ipiranga, não sei se vocês conhecem, e ele tem uma exposição, né, que é aberta ao público, no momento está fechado por causa da pandemia, mas ela é aberta ao público, e ele tem uma área de pesquisa, né, e essa área de pesquisa, ela tem como base estudar, entender a biodiversidade que a gente tem na nossa região, na região neotropical. A região neotropical, se vocês bem lembram, é a região que fica do México, do meio do México até a Patagônia, né? E a ideia, né, o objetivo, né, é entender por que essa diversidade tão grande, ela se encontra aqui na nossa região, né? A gente tem aí 20% de toda a biodiversidade, pelo menos é o último dado que eu tenho, de toda a biodiversidade do planeta Terra está aqui na nossa região, né? Então, os cientistas, né, que são professores da USP, eles têm como objetivo entender essa biodiversidade, né? E então, eles fazem uma pesquisa com um acervo enorme de animais da região neotropical. A gente tem, atualmente, deve ter cerca de 12 milhões de animais, de todos eles conservados, né? A gente não trabalha com animais vivos, né? E conservados nas coleções, nesse acervo, e a pesquisa é feita com base nesse acervo, né? E, como eu falei para vocês, né, o objetivo não é só ficar com os animais guardados lá. Então, a ideia é você contar para a população por que é importante a gente conservar a nossa biodiversidade, isto é, conservar os oceanos, as matas, a Mata Atlântica, qual é a importância, né, no caso do Museu de Zoologia, dos animais para nossa vida e para a vida deles também, né, e para a manutenção desse ambiente, né. Então, a exposição, ela faz isso, e eu trabalho diretamente na exposição. Então, a gente faz o quê? A gente pega os estudos que são feitos, as pesquisas que são feitas com esses animais pelos pesquisadores e, vamos dizer, entre aspas, traduz para o público, tanto para o público geral, que vai visitar a exposição, então a gente faz isso com uma linguagem museológica, né, uma linguagem específica que usa os animais taxidermizados, né, que todo mundo conhece como animal empalhado, né, e usa uma linguagem para trabalhar, né, o animal vira uma ferramenta para a gente compartilhar os conceitos que são trabalhados durante a pesquisa, né. E também, além de trabalhar com o público geral, com as famílias que vão no fim de semana, nas férias, a gente tem um trabalho muito forte também com estudantes, né, e o nosso público mais, vamos dizer, mais fortes, né, é de ensino fundamental até uns 14 anos, né, de ensino fundamental 1 e 2, temos ensino médio também que visitam essa exposição, mas o forte mesmo é de ensino fundamental e médio, né, que é aquela idade, de fato, que a criançada está super empolgada, adora bichos, né, adora ver os animais, e a gente aproveita essa oportunidade para compartilhar esses conceitos, né, e falar na importância de tanto da pesquisa científica, quanto da conservação, e também falar um pouco de evolução, né.
A gente também trabalha com um público extremamente importante, que é o público dos professores, né? Os professores, eles são multiplicadores, né? Quando a gente precisa trabalhar com conceito, né, os professores são as melhores pessoas para trabalhar, porque eles têm acesso a muitos alunos, né? Vamos dizer assim, por alto, o professor deve ter aí pelo menos 300 alunos com os quais ele tem contato semanalmente, daí para cima, né? Depende de quantas escolas o professor trabalha, né? Então, isso é muita gente, né? É muita gente para levar para o museu, para aprender ciência, para aprender sobre zoologia, e para também trabalhar num espaço, que é o espaço do museu, que é extremamente privilegiado, né? O espaço do museu, então, é um espaço que tem, o único espaço, vamos dizer assim, que você tem um objeto original, né? Todos os museus, não estou falando só do Museu de Zoologia, estou falando do Museu de Arte, do Museu de História, de qualquer museu, né? É onde você tem a fonte primária de informação, que é aquele objeto que está lá no acervo. No nosso caso, são os animais, né? E que a partir desses objetos você retira informações. Então, a partir desse objeto, você pode discutir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu me lembrei. Você tem lá uma onça pintada na exposição. Então, você pode, a partir desse objeto, discutir por que a onça é pintada. Por que ela vive nessa... O que faz com que ela tenha as pintas, né? Como que essas pintas se originaram? Quais são os parentes? Onça, né? As pessoas confundem muito onça e tigre, né? Qual é a diferença entre eles? Onde vive cada um deles? Por que o tigre não vive aqui, a onça não vive onde vive o tigre? E todas essas questões, né? Que podem parecer muito simples, né, mas na verdade são extremamente complexas, né, porque aí a gente está trabalhando com evolução, e você tem lá o animal, né, original, que você pode explorar das mais diversas maneiras possíveis. Além disso, o museu oferece também os ambientes, né, lá no Museu de Zoologia, a gente tem a reconstituição dos principais ambientes brasileiros, Amazônia, Caatinga, Cerrado, e é uma oportunidade da pessoa entrar em contato diretamente com aquele ambiente. Então, é uma reconstituição da fauna e da flora, né, e ela pode, vamos dizer que é um momento de imersão, né, que ela quase que entra naquele ambiente, né, que muito provavelmente a grande maioria da população não vai conseguir ir, por exemplo, para dentro de uma floresta amazônica. Então, naquele momento, ela entra em contato com aquele ambiente tão importante, tão discutido hoje, né? Então, basicamente, a gente trabalha com esses, né? O meu setor, que é o setor de divulgação científica, trabalha traduzindo as pesquisas que são feitas pelos cientistas com o nosso acervo para o público geral. Então, esse público, né, nosso objetivo é que esse público entenda um pouquinho de evolução, um pouquinho de sustentabilidade, né, por que é importante esse ambiente para que esse ambiente se mantenha, né, um pouco de biodiversidade, que se fala direto hoje, todo dia, em todos os lugares, né, e hoje a gente está com essa questão da perda da biodiversidade extremamente grave, né, hoje, diariamente, né, principalmente agora, né, com todas essas queimadas, com todas essas mudanças, né, de paradigma que os ministérios, e principalmente o Ministério do Meio Ambiente tá fazendo, né, essa mudança de concepção da importância dessas áreas, né, e de como manejar essas áreas, né, de uma maneira sustentável, né, então a nossa ideia é que esse público, ele saia com essa ideia, com essa noção
da importância de você conservar essas áreas naturais, para a nossa própria sobrevivência, né? Que é do ambiente que vem toda a nossa sobrevivência, né? Por mais tecnologia que a gente tem, etc., essa tecnologia ela tem que estar a serviço da sustentabilidade, né? Da nossa sobrevivência também, da sobrevivência dos outros organismos no planeta, né? Então, eu desempenho essa função há 23 anos, 22, 23 anos já dentro do Museu de Zoologia, né? Deixa eu ver aqui, mas, bom, eu também trabalhei na área numa editora, né, eu trabalhei na Editora Abril, como professora na Editora Abril, né, as editoras, elas produzem os livros didáticos, como vocês sabem, né, e outros vários livros paradidáticos, né, então eles empregam muitos professores que vão dar cursos para outros professores, evidentemente levando os livros da editora, né, na verdade o que eles querem é que a gente apresente os livros, né, para os professores e propõe atividades para que, no final das contas, o professor escolha o livro daquela editora na FDE, né, no projeto dos livros didáticos do Ministério da Educação, né. Então, eu trabalhei, isso foi uma coisa muito interessante também, eu trabalhei por 1 ano e meio na editora Ática, né, e em todos os lugares do Brasil, a gente viajava, cada semana estava num lugar, né, e conhecendo os professores, levando atividade para eles e apresentando esses livros e propostas de atividades também, né. Isso aconteceu até o dia 23 de março, né. Então, no dia 23 de março, o museu fechou ao público por causa da pandemia e todos nós fomos afastados, né, estamos trabalhando em casa, em teletrabalho, e aí começou a nossa grande questão, né, como um museu trabalha pela internet, já que o que a gente tem lá são os animais, são as visitas, são as atividades, são as oficinas, são os cursos para professores, e é tudo presencial, né? Então, agora a gente está com um projeto, se vocês quiserem acompanhar, né, no nosso Instagram, no Facebook, na página do museu, a gente está com um projeto de diariamente informar sobre as nossas pesquisas, sobre os nossos acervos, então, cada dia a gente tem uma temática diferente, né, então, segunda-feira a gente fala um pouquinho da instituição, na terça-feira a gente fala um pouquinho da produção do conhecimento, das teses, dos trabalhos científicos, depois na quarta-feira a gente fala um pouquinho dos projetos dos alunos que estão no museu, fazendo a pós-graduação, e na quinta, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, a gente fala das últimas espécies que foram descritas pelos cientistas e pelos alunos do museu. Na sexta, a gente destaca um animal, né? Cada semana a gente fala sobre um animal. No sábado, a gente apresenta alguma atividade lúdica. E no domingo, a gente fala das nossas exposições, né? Então, todo dia a gente tem um assunto diferente para trabalhar. Alguém me perguntou aí, né, um nome, olha, para ser bem sincera, eu não lembro de cabeça qual é o nome, mas se você procurar Museu de Zoologia da USP, vai aparecer um logo com um tamanduazinho meio vermelhinho e amarelo, e aí você vai ver que cada dia tem um assunto diferente. Se você entrar no Facebook, é Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e acho que no Instagram também, acho que é Museu de Zoologia. A nossa página é www.mz.usp.br, tá? E lá você encontra todos os nossos endereços, tal, né? Gente, eu estou aqui, alguém pôs aqui o link, né? Isso, muito obrigada, viu? Gente, eu deveria ter anotado aqui, mas eu esqueci. Bom, eu gostaria que vocês
perguntassem, né? Porque afinal eu estou falando aqui com uma tela de computador, está ficando meio, estou me sentindo meio solitária aqui, né? Então, se vocês quiserem, né, perguntem, debatam, contestem, fiquem à vontade, que eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Por enquanto, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo. Meu nome é Gabriela, faço parte da Liga junto com o Lucas. Tem algumas perguntas no chat. Pois não. Eu vou repassá-las para você, só um minutinho. Você quer que eu olhe no chat aqui direto ou você me repassa? Eu consigo repassar, não tem problema algum. Tudo bem. A Mariana Moraes perguntou: como faz para chegar a trabalhar em museus? É edital, é concurso, é particular? Como no Catavento, por exemplo. O Museu de Zoologia, ele faz parte da Universidade de São Paulo, tá? A Universidade de São Paulo, ela tem muitas unidades, então ela tem unidades de ensino, que são as faculdades, Instituto de Biociências, Instituto de Física, de Química, e ela tem 4 museus. Esses museus, eles abrigam enormes coleções, tá? Na verdade, a USP, ela tem muitos acervos, muitas coleções, né? Mas ela dá nome de museu a 4. Então, é o Museu de Zoologia, Museu do Ipiranga, que acho que todo mundo já ouviu falar, Museu de Arte Contemporânea, que fica ali no prédio que era onde era o Detran, antigamente, na 23 de maio, Museu de Arqueologia e Etnologia, que fica lá dentro da universidade, tá, mesmo. Esses 4 museus, eles, todos, na verdade, mudando um pouquinho, então, esses 4 museus, né, além dos outros acervos, né, eles funcionam por processo seletivo. Então, ou para concurso público, porque da USP você tem 2 carreiras. Você tem uma carreira dos docentes, que são os professores, que você ingressa depois que você termina o seu doutorado, né, você faz graduação, mestrado, doutorado, e presta um concurso público. Então, o que você vai ser? Você vai ser professor, tá certo? E pesquisador. Pode ser tanto de um museu como de um instituto, de uma unidade de ensino, tá? A diferença do museu é que no museu você não tem um curso de graduação, e nos institutos de ensino você tem um curso de graduação e pós-graduação. Nos museus você tem a pesquisa com um acervo e você tem o curso de pós-graduação, tá certo? E então você pode entrar como professor, pesquisador, e você pode entrar como funcionário técnico, tá certo? Então, aí você tem vários níveis técnicos. Você tem um técnico de nível superior. Eu sou técnica, tá certo? Eu sou educadora essa é a minha função. E os servidores, os funcionários da Universidade de São Paulo são todos seletistas. O que quer dizer isso? Eles não são funcionários públicos, eles são funcionários normais, como com carteira assinada, que vai se aposentar pelo INSS, etc., né? E a gente passa por um processo seletivo, não é um concurso público, mas isso é mais burocracia do que outra coisa qualquer, né? A gente passa por um processo seletivo, né? E há muito tempo não tem processo seletivo, né? Há algum tempo a USP tem enxugado, tem feito processos aí de enxugamento de pessoal, né? Então, ultimamente não tem tido, há bastante tempo, né? Pelo menos há uns 5, 6 anos, não tem tido nenhum processo seletivo para ingressar no museu. Mas, basicamente, é um processo seletivo, né? Que você faz uma prova escrita, você faz uma prova de currículo e faz uma entrevista, né? Com uma banca de professores lá do museu, professores e funcionários no museu, tá? Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Obrigada, Oi? professora. Ainda a continuação da pergunta da Mariana, ela tinha perguntado se precisa ter específico bacharelado, licenciatura, se tem que ter alguma especialização. Então, aí depende do que você vai fazer. Então, se você quer partir para a carreira docente, você tem que fazer até o doutorado, tá
tá certo? E aí você presta um concurso específico para professor dentro de determinada área. Se você vai para a carreira de funcionário, aí depende do nível. Você pode ter, você tem 3 níveis de funcionário: nível básico, que você acha que tem que ter só ensino fundamental; nível médio, que você tem que ter o ensino médio; e nível superior, que são as carreiras mais técnicas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo das carreiras técnicas. Você tem as coleções, o acervo. Então, você tem lá uma coleção de insetos, uma seção de entomologia, tá certo? Então, essa seção, ela tem 2 biólogos que não são doutores, não são mestres, e que são técnicos, que são biólogos, são bacharéis, tá certo? E que trabalham no gerenciamento dessa coleção. Então, eles fazem, eles sempre cuidam da manutenção dessa exposição, eles cuidam da organização dessa exposição, não, desculpa, dessa coleção, eles trabalham com a introdução de novas espécies que vêm do campo para essa coleção, e assim por diante, tá certo? Eles podem publicar trabalhos que eles fazem, eles têm a função também de fazer catálogos dessas coleções, né? Mas essa pessoa é um bacharel, ele é um biólogo, tá? E aí depois isso em todas as coleções. Então, você tem coleção de entomologia, que tem biólogo, você tem coleção de peixes, que tem biólogo. Então, na verdade, essa pessoa é quem vai botar a mão na massa mesmo, tá? Chegou lá um monte de... Eu estou falando de insetos, tá, gente? Porque eu, no mestrado que eu fiz lá no museu, eu trabalhei com insetos, então eu conheço bem a coleção de insetos, por isso que eu estou falando dos insetos. Você chega lá uma coleta, né, um pesquisador entregou uma coleta, uma amostra de insetos. Então, vamos supor que você tenha tudo quanto é grupo de insetos naquela amostra. Então, o que faz esse biólogo, né, esse gerente dessa coleção? Ele vai fazer uma triagem, vai separar os vários grupos de insetos, vai encaminhar para um técnico de nível médio que vai fazer a montagem desse inseto no alfinete ou de outra forma, né, que o inseto necessitar. Depois ele vai rotular, vai organizar e vai incluir na coleção, vai identificar e vai incluir. Evidentemente, esses biólogos, né, com o tempo, eles vão tendo uma prática e vão conseguindo identificar os grupos, inclusive até espécies, e incluem na coleção. E aí eles têm uma ligação muito grande com o curador, que é o professor que cuida de determinada coleção, tá certo? Então, para um biólogo recém-saído da faculdade, esse seria o lugar dele dentro do museu. Isso na área de pesquisa. Na área de divulgação, a gente tem técnico de nível médio em museologia, a gente tem um museólogo e a gente tem um educador, que sou eu. Então, eu tenho um colega que é museólogo, ele é biólogo também. A gente não necessita de uma especialização grande, tá? Bom, é isso. Espero que eu tenha respondido. Acho que respondeu sim, a Mariana está agradecendo aqui no chat. Teve uma outra pergunta que foi bem curtinha, que é sobre estágio. Como que faz para estagiar em museu? Então, neste momento, no momento atual, a gente não está pegando estagiário, porque a gente não está lá, né? Estamos todos em casa. Mas, normalmente, né, primeiro você tem que escolher a área que você quer estagiar. Ah, eu quero estagiar na área de crustáceos, por exemplo, sei lá. Então, você tem que entrar em contato diretamente com o curador que trabalha na coleção de crustáceos. E aí você entra no site, né, no site do museu, você tem todos os laboratórios lá, tem os e-mails, os telefones,
os nomes dos especialistas, e aí você entra em contato com ele e fala assim, olha, eu sou estudante, queria fazer estágio aí, né? E aí ele vai ver a disponibilidade dele, às vezes você tem um estágio voluntário, às vezes você tem um estágio com bolsa, às vezes você pode fazer uma iniciação científica lá, então isso é uma conversa muito particular mesmo com os curadores, tá? Acho que é isso. No momento, né, para deixar muito claro, não adianta ligar para lá, porque eu nem sei quem é que está trabalhando ou não, tá? Já há 2 meses que a gente não está trabalhando presencialmente, tá? Pode continuar Certo. falando. A Sabrina, ela perguntou como é que faz para passar esse conteúdo para as crianças, né? Traduzir esse conteúdo científico para as crianças. Pois é. Aí é uma pergunta, eu vou ficar umas 2 horas aqui. Então, a gente, como educador e como museólogo, eu não trabalho sozinha nessa área, tá? Eu atendo as crianças, planejo os conteúdos, tal. O que a gente faz? A gente trabalha numa equipe, né, de museólogo e educador, né, que pega o conteúdo bruto da pesquisa, né, o resultado final da pesquisa, e tenta adaptar, vamos dizer, transpor, é uma coisa chamada transposição didática, né, que sempre se faz isso. Por exemplo, quando você pega um livro didático que você está dando aula, né, não é o conteúdo que o cientista publicou lá no artigo científico dele. Então, o que faz isso? Você tem pessoas especializadas, né, que fazem preparação, né, por isso que eu fiz a gente faz muitos cursos e debates e congressos, né, para ver qual é a melhor linguagem que você usa para conversar com esse público que não é um público especializado, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. No Museu de Zoologia, todo mundo montou a exposição juntos. Então, desde um curador, pesquisador, que forneceu para a gente o conteúdo científico que foi na exposição, até eu, que sou educadora e que vou conversar com esse público e um museólogo, conversamos sobre aqueles assuntos todos. Porque, claro, eu não sou especialista em todos os bichos que se estuda lá, né? Então, eu preciso, vamos dizer, traduzir, né, dissecar aquilo, né, e transformar isso numa maneira didática de você conversar com a criança. Isso daí vem muito da prática. A gente ainda não tem uma profissionalização dos educadores de museu. Aliás, a gente tem discutido muito nas redes de educadores de museu, se alguém quiser entrar, e no Facebook tem vários grupos, né, chama REM, R-E-M, Brasil, São Paulo, são vários REMs, que a gente discute muito o que significa a educação dentro de um museu, né? Que espaço é esse de educação e como lidar com esse espaço, que é um espaço amplo, que é um espaço que, eventualmente, a pessoa só vai uma vez, né? Que ela tem um tempo determinado, ela está visitando o museu de pé, né, a pé, que às vezes ela não tem ela não fica sentada, né, os painéis estão nas paredes, então tudo isso tem que ser levado em conta, né, tem que ser levado em conta o tempo que ela fica lá, que ela está andando, tem que levar em conta que o conteúdo não é um conteúdo necessariamente que segue uma ordem obrigatória como na escola, né, que tem um conteúdo hoje, outro amanhã, numa sequência, etc. Ele pode, eventualmente, escolher se ele começa do fim da exposição para o começo. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora que você prepara uma atividade, né? E também tem que levar em conta que o museu não é uma escola. Então, você tem que basear as atividades que você faz naquele acervo que você tem para divulgar, né? Então, isso é uma premissa
muito grande. Uma outra premissa que a gente leva em conta é que a gente tem que falar de biodiversidade, evolução e sustentabilidade, com aquelas ferramentas que são os animais, tá? Acho que é isso, não sei se eu respondi, né? Resposta mais completa possível. Ai, Muito bom. desculpa, me interrompa se eu estiver falando demais, viu? Porque eu começo a me empolgar. Imagina, é no bom sentido. Sim, claro. No bom sentido, claro. Sempre. Uhum. A Bruna, ela perguntou sobre cursos, se tem cursos abertos para os estudantes nos museus. Então, os professores que dão os cursos, os docentes, eles podem, eventualmente, abrir cursos para alunos ouvintes, tá? Nem todos fazem isso, mas sempre tem umas 3 vagas, 2 vagas para alunos ouvintes, né? Que podem participar desses cursos, né? Nós, na divulgação científica, também damos cursos, tá? Então, nós damos até janeiro, né? Nosso foi o último. Tudo isso que eu estou falando não está acontecendo agora, tá, pessoal? Eu não sei quando vai acontecer, a gente ainda não tem essa. Talvez até o fim do ano a gente não consiga reunir pessoas para dar curso presencial, etc., né? Para os alunos que desejam, né, a gente tem um programa de esses cursos que os professores podem abrir para aluno especial, e a gente, na divisão de difusão cultural, tem alguns cursos que a gente dá durante o ano, são 4 cursos por ano, que é um curso de divulgação. Além disso, nos sábados pela manhã, a gente tem palestras, né, de 1 hora e meia, que falam sobre zoologia. Então, falam de uma maneira fácil, né, de uma maneira, não é uma coisa super especializada, né, é uma coisa de divulgação mesmo, que é dada tanto pelos professores, pelos docentes, como por estudantes de doutorado ou mestrado que trabalham no museu. Então, eles sempre falam sobre os seus projetos, um pouco sobre as diversidades de diversos grupos, algum aspecto especial, e essas palestras são abertas ao público, né, gratuitas, mas agora, naturalmente, que não estão funcionando, né, a gente não sabe ainda quando que vai voltar a funcionar, tá? Acho que é isso. Perfeito, professora. Uma pergunta da Rafaela: como lidar com o desinteresse das pessoas? Assim, desinteresses, no que sentido? Porque a minha experiência é de que as pessoas são super interessadas quando vão ao museu, né? Eu não sei exatamente que desinteresse que ela está falando, dos estudantes, não sei bem. Se ela puder me esclarecer melhor que tipo de desinteresse que ela está falando. Como motivá-las para visitar um museu? Bom, isso é uma questão, tá? Eu acho que é uma coisa cultural. De fato, aqui no nosso país, a gente ainda não tem o hábito de visitar museus, né? E quando a pessoa vai ao museu, ela fica super interessada. Então, o bichinho do museu pica ela lá, o mosquitinho, e ela nunca mais deixa de ir em museus. Mas eu acho que você tem razão, as pessoas têm um certo desinteresse, porque elas ainda têm na cabeça que o museu é uma coisa chata, né? Isso daí é uma coisa muito antiga, né? Isso não é mais verdade, os museus estão super modernos, muitos deles com uma tecnologia avançadíssima, né? E eu acho que é uma coisa, assim, que vem lá da escola, né? Na minha opinião, Márcia, pessoal, não só na minha, muitos outros pesquisadores já estão fazendo trabalhos, né, e pensando isso. O público de museu se forma na escola. Então, eu acho que as secretarias de educação deviam ter e os museus, né, os setores educativos do museu deviam ter conversar mais, né, e a gente devia ter um projeto, não existe ainda esse projeto, a gente devia ter um projeto mais do tipo assim, cada aluno vai visitar museus pelo menos 2, 3 vezes por ano. Não sei bem, ainda estou aqui
imaginando. Então, devia fazer parte do currículo isso, né? No momento não faz, né? Não está no currículo, assim, visitar museus. Os professores levam porque eles acham importante isso, né? E a gente tenta, assim, da melhor maneira possível, fazer com que isso chegue até os professores, né? Dando esses cursos, esses treinamentos para professores, né? Mas a última pesquisa que eu soube, né, de visitação de museus, é uma pesquisa desanimadora, né, mas desafiadora também, que o nosso público de museu é um público que é pós-graduado, de classe A, e mais velho de 40 anos. Então, esse é o público que visita museu no Brasil no momento, tá? O museu de ciência é um museu um pouquinho, que é um museu de zoologia, catavento, ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem um público mais heterogêneo, né? Mas, de maneira geral, o público de museu brasileiro é muito elitizado, né? E aí a gente tem que continuar no nosso trabalho de formiguinha, né, educando e mostrando que o museu é um lugar maravilhoso de você conhecer, né. Espero que eu tenha respondido isso, eu não tenho uma receita disso, não. Professor, acho que respondeu sim. Eu vou ler a pergunta da Mariana agora, que ela fez mais uma pergunta perguntando: quando você fala curso, é só para graduandos ou pessoas já formadas podem participar, ou o público externo específico também pode participar? E vocês não ministram online? Então, eu acho que esses cursos, essas disciplinas, porque, na verdade, esses cursos que eu estou me referindo, existem dois tipos. Um curso que são disciplinas que os professores do museu dão para os alunos que estão na pós-graduação ou na graduação. E aí eles abrem algumas vagas para alunos especiais. E essas vagas, eu acho que pode ser, aí depende muito do professor. Essas vagas pode ser para graduandos, né? E pode ser também para graduados já. Esses são os que os professores, aí você teria que, em geral, os professores fazem uma entrevista com o aluno, etc. Existem os cursos que a divisão de difusão cultural ministram, que eles são abertos para todo mundo, tá? Em geral, a partir da graduação, né, para graduandos e muito dirigidos para professores, tá? Porque a gente trabalha com a divulgação científica e o nosso grande público é de professores que vão procurar essa formação, tá, em serviço. Agora, qualquer pessoa pode ir. Então, a gente tem, assim, tem guias de turismo, tem fotógrafos que vão. Então, esses nossos cursos oferecidos pela Divisão de Difusão Cultural, eles são abertos a qualquer pessoa. E todos gratuitos, tá? Acho que é Obrigado, isso. professora. Eu tenho uma perguntinha também, e visto que a biologia tem passado por momentos difíceis já antes da pandemia, com problemas na área da educação, cortes de bolsa, o desmatamento crescente, e agora durante a pandemia também a gente está vivendo um caos na saúde e também um caos na política, e eu queria que você comentasse um pouquinho da sua opinião, ou o que você pode acrescentar, como uma pessoa com tanta experiência, no quesito de que recentemente naquela polêmica do atual presidente, onde dois dos seus ministros a biologia está ligada diretamente à área deles, no caso o ministro da Educação e o ministro do Meio Ambiente, foram os principais alvos de críticas da imprensa e das pessoas no geral. O que você pode comentar do que a gente tem como nossos representantes hoje lá em cima? Bom, gente, o nosso governo é muito ruim, né? Essa é a minha opinião. Ele é ruim, eu estou sendo super delicada e tudo que eu estiver falando vocês podem multiplicar por 100 ou por 1000, tá? Eu acho lamentável, né, o governo, o que está acontecendo aqui. É difícil até de comentar, né? Mas, assim, para ser mais bem objetiva, né? O presidente, infelizmente, ele não tem competência, né? Ele não tem, vamos dizer, conhecimento nenhum, né? E ele também não tem discernimento para escolher pessoas
competentes para o seu ministério, né? Então, ele escolheu um ministro da Educação que não sei bem o que ele está fazendo na educação, né? Ele está só discutindo aí politicamente, né? Na verdade, eu acho que o governo, no momento, ele não está fazendo nada em lugar nenhum, né? Ele só está discutindo a sua própria sobrevivência política, né? Agora, se ele não fosse tão ruim, a sua sobrevivência não estaria tão arriscada, né? Então, ele tem um ministro da Educação mal educado, que não entende de educação, e a gente tem um monte de gente super competente, tem universidades, tem professores, tem teóricos, a gente teve Paulo Freire, a gente tem escola de Paulo Freire que continua, né? E essas pessoas, elas teriam condições plenas, né, de propor projetos novos e etc., né? Mas não propõe, porque também não tem interesse, né? Projetos novos, educação, você conscientiza pessoas, e conscientizando pessoas, você não teria esse governo, né? Porque pessoas conscientes, educadas e críticas não teriam elegido esse presidente. Depois você tem, bom, ministro da Saúde agora é um general, né? Você teve ministros da Saúde que eram médicos, mas de qualquer maneira tinham um compromisso político, né, com o presidente. Então, eles não tinham essa autonomia, né? À medida que você se compromete com uma ideologia política, uma ideia política, né, você começa a ficar restrito, né? Então, é por isso que eles saíram, na minha opinião, e eu acho que fizeram muito bem de sair, né? Aliás, não deviam ter nem aceito, mas eles aceitaram porque eles tinham eles concordavam, né, com esse presidente. Então, eu acho que eles saíram porque, de fato, eles tinham que sair mesmo, né, se eles prezavam a sua profissão de médico. A gente tem um ministro do meio ambiente que eu não sei nem o que falar dele, gente, é um absurdo tão grande, né, ele é um cara que está comprometido com as piores organizações, né, e ele não é, de maneira nenhuma, ambientalista, eu nem sei qual é a formação dele, né, mas, de qualquer maneira, né, eu estou sendo bem delicada, viu, gente, porque a gente está com 64 pessoas, né, não gostaria de ser muito indelicada, né, mas eu acho que não tem ninguém que preste nesse governo. Agora, isso é uma pena, né? Isso é uma pena, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? E esse governo não entende isso. Ou entende, ou não quer entender, não está nem aí, não está interessado nas pessoas, né? As pessoas estão morrendo, e ele não está nem aí, ainda indica um remédio que parece, né? Aparentemente não tem nenhum efeito, muito pelo contrário, né? Então, acho que o interesse do governo, na verdade, não são as pessoas desse país, né? E agora, no momento, a gente está de mãos atadas, porque a gente está em casa, está evitando sair, a gente não pode se mobilizar, né? Em termos de multidão, a gente só pode se mobilizar online, mas parece que isso não é suficiente. E é isso, né? Eu acho, assim, como vocês veem, eu não tenho nem como qualificar o que está acontecendo isso. A gente fica estarrecida, fica perplexo, né, de ver a situação que o nosso país está vivendo, né, com as pessoas inseguras, sem saber o que fazer, e a gente sabe que o que é um vírus, né, um vírus desconhecido, ninguém conhece, isso é uma doença nova, que as pessoas, os cientistas estão loucamente atrás de um remédio, de uma vacina. A vacina vai demorar pelo menos mais um ano, remédio eu não sei muito bem, né? E as pessoas estão inseguras, né? Vocês, eu acho que todo mundo aqui está com medo de sair de casa, e mais uma hora vai ter que sair, e a gente não tem uma educação científica, né? Que aí até vocês falaram, né, que é a alfabetização científica, uma educação científica que permita que as pessoas entendam o que significa essa doença, porque entendendo o que significa, elas ficam mais livres, né, o conhecimento sempre traz liberdade
verdade, elas ficam mais livres para se cuidar, para entender como que elas vão agir a partir do momento que elas tiverem que sair de casa, porque uma hora a gente vai ter que sair de casa, né? Eu não sei bem quando, né? E além da questão da solidariedade, né? A solidariedade dessa de ver tantas pessoas morrendo e assim por diante. Bom, acho que é isso que, não sei se é isso que você queria, né? Eu acho que a gente, como biólogo, né, só para completar, a gente, como biólogo, né, ou como profissional, ou como estudante, ou como educador, nós temos temos que ter um compromisso, né, com esse conhecimento científico, né, e nunca deixar de fortalecer, né, a ciência, porque é uma das saídas, né, que a gente tem, é o jeito mais, vamos dizer, eu não quero dizer isento, né, porque, claro, que em tudo você tem questões políticas, tem escolhas, tem interpretações, e assim por diante, mas vamos dizer que é o jeito mais racional da gente enxergar as coisas, né, fazer teste, você testar com uma metodologia, com um grupo controle, e assim por diante, é a única saída que a gente tem para, por exemplo, para essa pandemia e para descobrir maneiras de você evitar que tantas pessoas morram assim, né? Acho que é isso. Bem, é isso, professora. Só para, eu vou avisar o pessoal, então, eu já vou liberar o link daqui a pouco, mas eu vou fazer uma última perguntinha, que até para complementar esse cenário que você comentou, eu queria saber o que você tem para falar também, a sua opinião direta, sobre os acidentes recentes com museus do Brasil, mas já faz algum tempo, o Museu da Língua Portuguesa passou por aquele incêndio, ele estava voltando, começando a retornar às atividades agora, e na história mais recente, no último, se não me engano, 2018, o incêndio do Museu Nacional, que acabou perdendo grande parte do acervo. Queria saber o que você pode falar a respeito disso, desses acidentes, e o que a gente pode fazer para as pessoas passarem a prestar mais atenção em museus, de forma geral, não só o público geral, mas também os responsáveis diretos por eles, no caso, os nossos representantes. Pois é, eu acho que tudo isso é consequência dessa questão de desvalorização da cultura e da ciência, né? Então, das pessoas não entenderem a importância de a gente manter a nossa memória, né? Qualquer que seja ela, né? Você esqueceu de citar o acidente com o Instituto Butantan, né? Que é o maior museu de serpentes brasileiras, e não só brasileiras, né, e a gente perdeu muitos exemplares tipo, né, que são aqueles exemplares que foram os responsáveis pelas descrições originais das espécies. Esses exemplares, eles não são mais recuperados, nunca mais. A gente pode ter outros exemplares da mesma, dessas espécies, mas os exemplares tipo, eles já eram, né. Eu acho que essa é a questão, né? É uma questão política mesmo, né? Uma questão política de valorização da pesquisa, da cultura, quase das universidades, né? Por exemplo, o Butantan é do estado de São Paulo, os governos do estado de São Paulo, desde muitos, sei lá, 20, 30 anos, eles buscam a privatização de tudo, né, com a implantação dessas organizações sociais. As organizações sociais nada mais são do que empresas que pegam a administração. Essas empresas, elas vão ter lucro, elas querem ter lucros, na verdade. Então, o que elas vão fazer? Elas vão enxugar, elas vão minimizar, elas vão economizar o máximo que elas puderem. Eu não estou dizendo que o Instituto Butantan ele seja gerido por uma OS, ele não é, né? Mas o dinheiro público que ia para o Instituto Butantan, ele diminuiu muito. Então, não dá para fazer mais reforma elétrica, não dá para fazer mais manutenção, e isso vai ficando, até que pega fogo.
O Museu Nacional é a mesma coisa, né? Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A universidade, ela estava passando, as universidades todas, né? Elas já estavam passando, né? Elas sempre passaram, desde que eu me conheço por gente, né? Eu acho que teve alguns governos que melhoraram muito isso, mas pelo abandono, né? Absurdo que estava, não dá para fazer tudo em 10 anos, né? E isso piorou desde do governo Temer, né? O museu também, Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Ele foi perdendo as verbas, né? Então, toda a parte de manutenção estrutural, vamos dizer assim, né? Construir lá, foi sendo deixada de lado, né? E o que aconteceu? A gente perdeu um patrimônio absurdamente importante, né? No Museu de Zoologia, eu vou só contar rapidamente para vocês, a gente, desde o incêndio do Butantã, nós passamos a olhar com bastante atenção essa questão da segurança lá dentro dos acervos e das pessoas também, né? Então, nós passamos a fazer projetos, né, de infraestrutura. Então, nós encaminhamos um enorme projeto para a FAPESP, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, um projeto que eles abriram um edital lá, uma linha, né, de infraestrutura. Então, nós fomos agraciados com uma verba, e essa verba, então, possibilitou que a gente fizesse uma reforma total na rede elétrica do museu. Então, agora não tem nenhuma sala que tenha Benjamin, todas as salas, se você quiser ligar uma coisa na tomada, é uma tomada para aquele equipamento, né? É proibido, agora aí teve regras internas também, é proibido ter cafeteira, micro-ondas, é tudo coletivo, numa cozinha coletiva. A gente não pode, então tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar quando você sai da sua sala, etc., não deixar ventilador, todas aquelas ações, né, individuais, e a gente também passou por uma reestruturação geral dos ar-condicionados, do condicionamento das coleções. Então, isso continua, né? Foram montadas brigadas de incêndio, foram trocadas todas as portas, agora tem porta corta-fogo, a gente tem setorialização da iluminação. Então, tem uma série de providências que estão sendo tomadas desde que houve o incêndio do Butantã, né? E a gente continua com todos a rede também de internet foi totalmente mudada, a questão da segurança das coleções, o peso dessas coleções, porque as coleções crescem muito, né? E então a gente dimensionando o que cada sala pode ter e assim por diante, né? Então a gente tem tomado essas medidas para mitigar qualquer problema que possa haver, né? Professora, muito, muito obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer a sua participação hoje, foi uma honra. Eu queria saber se alguém tem mais alguma perguntinha para fazer, sintam-se à vontade. Mas, enquanto isso, eu te agradeço novamente e eu espero que ele possa voltar mais vezes e, pessoalmente, será muito melhor ter esse bate-papo com você. Tá, eu agradeço muito o convite de vocês, né? Espero que tenha contribuído, né, para a formação de vocês. Eu sei que eu não estou muito acostumada a falar assim no computador, né? A gente está aprendendo tudo isso, né? Mas eu espero que eu possa contribuir bastante para a formação. Eu estou à disposição. Vocês podem achar o meu e-mail. Eu ia falar telefone, mas eu não estou no museu, né? Estou em casa. Meu e-mail na página do museu e entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês quiserem, né, perguntar e etc., eu estou à disposição de todos, tá certo? Quando a gente voltar, também eu espero que vocês visitem o Museu de Zoologia, podem me procurar, estou à disposição de vocês. Muito obrigada a todo mundo, obrigada por vocês terem ficado até o final, né, de uma palestra assim online, tá certo?
Professora, a gente que agradece, acho que você está vendo aí o feedback do pessoal. Tô vendo, sim. Muito Pelo obrigada chat. a todo mundo. Tô muito feliz que todo mundo tenha gostado. É muito bom isso. Muito bom ter esse retorno de vocês. Então é isso, professora, muito obrigado mais uma vez, a gente agradece, eu agradeço você em nome da Liga e em nome dos alunos também da universidade, e é isso, pessoal, muito obrigado, semana que vem a gente volta com mais palestra, então, para todo mundo, e a gente encerra por aqui hoje, e obrigado a todos que participaram, todos que estiveram presentes, professora, e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada, boa noite a todos.